Meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. Essa semana eu tô me planejando para fazer uma série de vídeos relacionados à educação e a relacionamento de pais e filhos, né? Educação familiar mesmo. E também eu fiz esse canal para ter um espaço para poder discutir e mostrar também para as pessoas os assuntos que eu estou interessada e os assuntos que eu tenho estudado no momento. Recentemente eu li o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e eu achei assim sensacional. E ele tem alguns capítulos que falam sobre educação, sobre relacionamento de pais e filhos, que eu achei muito interessante. E ele traz um posicionamento diferente dos outros psicólogos, assim, modernos, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Então eu vou tentar trazer alguns assuntos um pouco mais brevemente, mais vários vídeos durante a semana, e espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o relacionamento de amizade entre pais e filhos. Será que é um relacionamento ideal? Quais as consequências de se tentar ser amigos dos seus filhos? Alguns pais modernos têm muito medo ou ficam simplesmente paralisados quando se trata da palavra responsabilidade parental, ou até mesmo de disciplinar seus filhos, né? Eles têm muito medo de magoar seus filhos porque eles têm essa grande necessidade de serem aceitos e serem vistos como pais legais, né? Então, quando é necessário disciplinar seus filhos, eles têm muito medo de deixar de serem amados pelos seus filhos. E as consequências disso tudo são devastadoras. Outro dia eu vi um exemplo de um pai que estava reclamando muito, ficou extremamente decepcionado com seu filho, que estava voltando de um intercâmbio, não sei se foi nos Estados Unidos, enfim. E esse pai era um pai super legal, colega do seu filho, e ele tinha dado para esse filho uma quantia até alta de dinheiro para ele poder viajar e comprar as coisas dele e tal. E ele esperava muito em troca por conta disso. E aí quando o filho chegou, ele foi correndo buscar o filho no aeroporto. O filho meio não tava nem aí, ele falou: ah, você não trouxe nenhum presente pra mim? Ah, não, nem lembrei, comprei um monte de coisa pra mim, né? E o pai foi ficando cada vez mais decepcionado de não receber essa amizade em troca, né? E pra ajudar, ainda era aniversário daquele pai, então ele ficou ainda mais decepcionado. E aí ele vem desabafar com uma outra pessoa, falando: imagina, se eu tratasse meu pai, na nossa época, né? Se eu tratasse meu pai dessa maneira, nossa, eu já tinha perdido os dentes. Eu tinha apanhado muito. Esse menino tá querendo apanhar? E aí quando esse pai é questionado se ele hoje ama e respeita seus pais, ele fala: amo mais do que tudo na minha vida, eles são minha base, eu aprendi muito com eles. Então assim, de onde realmente vem todo esse medo de disciplinar seus filhos, de impor limites, de ensinar cultura, ensinar respeito? Sendo que esses filhos que foram disciplinados e receberam limites na infância, hoje, né, na vida adulta, admiram muito seus pais, têm muito respeito. Então, de onde vem tudo isso, né? Os pais, hoje em dia, precisam entender que os filhos não são seus amigos. Eles têm uma responsabilidade muito grande de formar novos adultos, né? E também entender que os pais sempre vão ser os mais velhos. Não adianta querer tratar de igual para igual as crianças, porque as crianças não vão enxergá-lo como um simples amiguinho. O pai e a mãe sempre serão os mais velhos e a autoridade. Então é importante, a criança precisa dos limites. Tem quem fale que, mas limites cortam a criatividade e tal, mas também corta a autonomia, como criar uma criança para ser autônoma e tal. Mas veja que no desenvolvimento infantil, uma coisa não vem na frente da outra. Uma criança que não tem uma boa construção da moral e não tem essa construção afetiva com base na autoridade dos pais, que precisam ensinar as coisas para elas não conseguem desenvolver a autonomia completamente. Porque sem o desenvolvimento da moral, né, entre o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, essa autonomia é vã. Então, o Jordan Peterson, ele traz um exemplo muito interessante no livro dele, que as crianças são praticamente iguais a cegos, que elas vão testando, vão indo em frente até encontrar a parede. Então eles precisam ir adiante e ir testando aquele caminho e encontrar o limite para poder se encontrar realmente. As crianças, elas não sabem nada sobre o mundo, elas simplesmente foram jogadas aí no mundo e elas são essencialmente curiosas. Então tudo o que elas veem de diferente, elas testam para saber
onde ela pode ir, até onde ela pode ir. E os pais estão ali para isso, eles têm esse dever de mostrar para eles os comportamentos que são aceitáveis socialmente e os que não são aceitáveis socialmente. Uma mãe que permite que seu filhinho de 2 anos continuamente bata no rosto e morda ela está ensinando para ele que ela pode ser desrespeitada e tá tudo bem, né? E não é assim que funciona. Então, quando os pais são passivos na educação dos seus filhos, na verdade, os filhos ali vão ser a autoridade dos pais, eles vão montar nos pais e depois esses filhos vão sofrer muito mais as consequências na sociedade, porque a casa, a família, é para ser uma imitação da sociedade no seu sentido mais amplo. Então, o pai e a mãe, né, assim, falando num sentido de família tradicional, é claro, eles são ali quem vai ensinar a cultura para os seus filhos e eles são os responsáveis por fazer essa pequena representação da sociedade. Então, eles são os juízes da sociedade dentro da casa. Então, essa criança, por mais que os pais tentem ali fugir durante um determinado momento desse desprazer que é ser odiado pelos filhos por um curto momento, porque quem é que gosta de ser repreendido, não é mesmo? Mas não falo nem num prazo muito longo, até mesmo curto, as crianças vão perceber que isso foi bom para elas, porque se elas não recebem esse tipo de educação, disciplina e limites no começo da vida, elas vão receber da sociedade punição num grau assim que muitas vezes elas não vão aguentar. Então, quando os pais criam os filhos de forma muito passiva, eles criam os filhos para o sofrimento, não para serem pessoas, indivíduos capazes de agir realmente no mundo e serem pessoas agradáveis, de fazer troca socialmente, né? Os pais precisam entender também que os filhos não nascem bons, as pessoas não são boas por natureza. Na verdade, a violência é o padrão. Então, não é um mistério, ele era um menino tão bonzinho, de repente virou um adolescente super agressivo. Não, na verdade, a violência sempre foi o padrão. O que precisa ser ensinado é a bondade, é a compaixão, é a convivência, a paz, compartilhar. Tudo isso para poder realmente ter paz em sociedade. Ninguém vive isoladamente e sozinho no mundo. As pessoas precisam umas das outras. E hoje em dia também as pessoas confundem um pouco a palavra disciplina, parece que é algo assim extremamente ruim, mas na verdade a disciplina está relacionada com a ordem, e a ordem relacionada aos limites, e limites estão relacionados à segurança. Então, para uma criança é muito importante ela ter um lar seguro para poder se desenvolver. Sem segurança, ninguém se desenvolve. Eu não sei se vocês lembram, tem lá a pirâmide de Maslow das necessidades, e uma das necessidades é ter segurança. E a segurança envolve isso também, sabe? Segurança afetiva, porque os limites tiram certos riscos da criança. Porque se ela testa com 100% da liberdade dela, porque a criança está aí no mundo para testar, para aprender, né? Faz parte disso, mas sem os limites dados pelos pais, elas estão aí à mercê de até mesmo falecer, né? Em acidentes domésticos, ou até mesmo de serem enganadas, ou até mesmo de se tornarem adultos 100% desprezíveis, que não vão saber viver em sociedade e serão ali taxados como pessoas difíceis, pessoas com transtornos, psicopatas, enfim. Esse vídeo não é simplesmente para os pais, mas como a família é a base da sociedade, acredito que esse vídeo seja para todo mundo, para as pessoas que têm relacionamentos difíceis com os pais, entendam o que é importante e é dever deles impor limites, porque as pessoas que são mais novas não têm pensamento lá no futuro tão claro quanto os adultos que já experienciaram a vida. E pais, não se deixem enganar pelas narrativas modernas de que a gente precisa ser amigo dos nossos filhos. Claro que não.
Os filhos nunca vão enxergar vocês como amigos. Eles terão segurança em vocês, mas nunca vai ser amigos. E é importante que não seja, porque vocês precisam corrigi-los e precisam ensinar coisas para eles. Os amigos não fazem isso, jamais farão. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, também comente aqui embaixo o que você acha desse assunto. E não se esqueça de continuar acompanhando aqui o canal durante essa semana, que eu vou lançar mais vídeos sobre esse assunto. Eu vou falar mais especificamente sobre punição, sobre disciplinar realmente os filhos e a relação disso com a punição. E mais pra frente eu vou falar aí de alguns dos princípios de disciplinar os filhos. Então esse vídeo teve como base o livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Se você tiver interesse, eu super recomendo a leitura desse livro por completo. Ele não fala simplesmente da relação pais e filhos, de educação, mas é um livro para a vida. Então é isso, um beijo, boa semana, tchau!